Como você bem sabe, uma pessoa que comete uma infração penal no Brasil e ela tem menoridade, ela não vai para a cadeia por conta disso. Não responde pelo nosso Código Penal, mas sim por uma legislação especial. Você concorda com isso? Com a menoridade penal? Ou discorda? Mas antes de responder essa pergunta, assista esse vídeo até o final para você saber como que nós temos esses desdobramentos no nosso Código Penal, no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E nós já gravamos um vídeo sobre o excludente de ilicitude. Hoje nós vamos falar sobre o excludente de culpabilidade. E a menoridade penal é um dos temas abordados hoje. Meu nome é Wellington Menezes, que num dos vídeos eu esqueci de falar. E nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Monstros do Direito. Minha amiga Andréia. Olá Wellington, boa tarde para você aí também, né, que nos acompanha aqui no canal Monstros do Direito. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, para melhor compreensão deste tema de hoje, né, a ser abordado de excludente de culpabilidade, convido você que ainda não assistiu o nosso vídeo disponibilizado aqui no canal, Excludente de Ilicitude, para ir assistir. Corre, vai lá assistir. O link tá aqui, ó, logo abaixo. Assista, viu? Porque para a compreensão, né, da teoria do crime, aonde se aborda aí os três elementos, né, dessa caracterização do crime, que é o fato típico, ilícito e culpável, é importante que vá, né, que veja, que conheça, que compreenda o primeiro elemento, que é o fato típico. Sim. O segundo, temos em tela. O segundo elemento, que é o ilícito, e o terceiro elemento, que é o nosso vídeo, né, o tema de hoje, que é o culpável. Vamos recordar, fazer memória brevemente um pouquinho desses elementos? Que a gente já falou no outro vídeo. Aqui, só de uma forma geral, o fato típico ele tem 4 elementos aqui. Nós temos a conduta, o resultado e o nexo causal. E, claro, isso precisa estar tipificado. Então, nós temos a tipicidade como 4º elemento. E todos são cumulativos. Na ausência de um deles, descaracteriza-se o crime. Ou seja, não aconteceu o crime. O ilícito, na verdade, é todo comportamento humano que descumpre a lei penal. E aí tem as excludentes legais, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E também a supralegal, que é o consentimento do ofendido. Muito bem. E culpável, né? Falando aqui de culpabilidade, que é o vídeo que a gente vai falar sobre hoje, né? Uma coisa muito importante que a gente já falou no outro vídeo, ó. Quando nós descaracterizamos o fato ilícito, o fato típico, desculpa, e o ilícito, exclui-se o crime, ou seja, o crime não aconteceu. Quando nós desclassificamos aqui a culpabilidade, o crime aconteceu, só que a pessoa vai ser julgada ali, vai ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado, só que a pessoa vai ter uma isenção da pena. Então, o crime, ele existiu nesse contexto. Vamos falar agora sobre os elementos aqui da culpabilidade, que minha amiga Andréia que vai iniciar falando sobre isso. Tá, os elementos da culpabilidade, eles são 3. Né? A imputabilidade do agente, potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Dentro da exigibilidade de conduta diversa, nós temos 2 subelementos, que é a coação moral irresistível e também a obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente ilegal. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, o primeiro elemento da culpabilidade, ele é relacionado à imputabilidade do agente. Na imputabilidade do agente, é a análise aí, né, que se faz sobre o indivíduo, se ele, no momento da ação, se ele tinha a capacidade mental, né, do caráter ilícito do fato praticado. Então, o imputável é essa pessoa, por exemplo, que tem maioridade penal, né, acima de 18 anos, e que também tem essa capacidade mental de discernir a prática do ato. Já no segundo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude, diz respeito, né,
se o agente, no momento ali da prática, do ato ilícito, se ele tinha o discernimento, né, do que ele estava praticando. Então não basta ser, né, apenas a maioridade penal ou o conhecimento ali do caráter ilícito do fato. Ele tinha de saber se aquela conduta a qual ele estava praticando, de fato, é uma conduta ilícita. Para clarear um pouquinho mais, Well, podemos trazer um exemplo, por exemplo, os bebês quando começam, né, a andar, que vão para as creches. E lá na creche, um bebê morde, né, o outro bebê. Os pais ficam estressados, né, e procuram a creche e tudo, mas nota que o bebê ele não tinha o potencial conhecimento da ilicitude do fato. Nem tampouco também a maioridade, né, é apenas um bebê, então é inimputável. Mas é para ficar mais claro que você, de fato, aqui na potencial consciência da ilicitude, você tem que saber que aquilo ali é um crime e por isso você tem o desejo de praticar o crime, né? Ou então por omissão, mas aqui não, essa potencial consciência da ilicitude, o juiz faz esse ponderamento, né, na análise do crime. Também, por exemplo, às vezes, né, as senhorinhas, quando vêm lá da zona rural para a cidade grande, ou para a cidade de porte pequeno, médio, e às vezes quer fazer fogueirinha, né, na frente da casa para estar queimando o lixo, nota que ali ela está praticando, né, um crime ambiental. Mas o juiz também pode analisar essa conduta, porque lá, né, onde, no contexto ali de onde veio essa senhorinha, era uma prática comum, era isolada, né, da sociedade, não tinha conhecimento, o potencial conhecimento dessa ilicitude do fato. Então, é mais ou menos isso. Tem que saber, né, tem que ter a idade, tem que ter o conhecimento, né, tem que ter a capacidade mental, né, ali do caráter ilícito do fato. Aqui no terceiro elemento também é um instituto de grande relevância, que é a exigibilidade da conduta diversa. Então, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, né, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. Então, o artigo está querendo dizer, né, está querendo lecionar aí que não se deve praticar essa conduta, né, típica e ilícita. Então, nota que o agente praticando, matando, ele está, né, fazendo aí ele está agindo na exigibilidade de uma conduta diversa. Dentro da exigibilidade da conduta diversa, nós temos dois subelementos, que é, né, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Então, para ficar caracterizado aqui, né, os elementos da culpabilidade, que são os três, então deve se permear por esses três elementos, né, a imputabilidade, potencial conhecimento, né, da ilicitude do fato e a exigibilidade da conduta diversa. Nota que os elementos eles são bem parecidos, né, com as excludentes da culpabilidade. Então, uma coisa são os elementos da culpabilidade, esses que acabei de mencionar. E agora vamos estar falando das excludentes de culpabilidade, que também são as palavras, né, jurídicas, a terminologia aí um pouco complexa, mas que não é difícil, né, de entendimento, de compreensão. Seguindo o nosso slide aqui, o nosso roteiro, vamos falar sobre as causas excludentes de culpabilidade, que é praticamente o oposto do que a Andrea falou anteriormente. Na primeira aqui nós temos a inimputabilidade, trazida aqui pelo artigo 27 do Código Penal. Os inimputáveis são as pessoas que praticam um crime ou uma infração penal, análoga ao crime, e essas pessoas não vão responder penalmente por isso. O fato é típico, é ilícito, tem todo o processo ali, é transitado em julgado, só que na hora da aplicação da pena não há a isenção da aplicação da pena. O que pode acontecer ali é uma medida de segurança que tem, né? O que deve acontecer, na verdade, é a medida de segurança. Aqui nós temos a ausência do potencial conhecimento do crime, trazida pelo artigo 21 do Código Penal, que trazendo aqui para a figura do homem médio é aquela pessoa que não tem discernimento ali para saber se aquela característica, se aquele crime tem característica ilícita, se aquela ação, no caso, ok?
Nós podemos dar um exemplo aqui. Imagina que você vai a uma boate, você é um rapaz aí de 20, 22 anos, vai a uma boate onde só entra pessoas que têm mais de 18 anos e você acaba ficando, muito legal essa palavra, você acaba tendo relações com uma menina que você conheceu lá dentro da boate. Uma menina que tem o porte físico, a aparência de uma mulher de 20, 22 anos. Nós sabemos que as mulheres se desenvolvem bem mais rápido que os homens. E depois você descobre que essa menina tinha ali 13 anos, por exemplo. Então você não tinha aqui a ausência da potencial consciência da culpabilidade, da ilicitude, na verdade. Então você não tinha como saber. Como é que você ia saber que a menina tinha 13 anos? Né, estando num lugar onde não deveria. A não ser que você tenha, por exemplo, se essa menina tem 13 anos, mas é pequena, tem os traços físicos de uma adolescente, aí sim, aqui nós temos que fazer uma análise do caso em concreto, ok? E inexigibilidade de conduta diversa. No caso aqui, a lei não vai exigir uma conduta diferente daquela que você praticou. Por exemplo, nós temos a coação moral irresistível. O exemplo que a doutrina traz em peso é uma pessoa que trabalha num banco ou num supermercado muito grande e ali entra um grupo de meliantes, adoro essa palavra, meliantes, coloca a arma ali na tua cabeça e fala: abra o cofre ou nos dê a senha ou vamos matar a tua família que está rendida em casa. Então aqui o agente, o gerente do banco, o gerente do supermercado, ele está praticando fato típico, ilícito, que é crime, claro, né? Não é lícito, mas só que ele agiu aqui por conta de uma coação moral irresistível, ok? Vai ter todo o processo ali, vai transitar em julgada a ação, mas ele vai ter a isenção da punibilidade, ok? Dentro desse... Aí quem coagiu, né, Wellington? Quem deu a ordem, no caso, aí vai ser punido. Aí vai responder. A isenção da pena apenas, né, para quem foi coagido, quem cumpriu a ordem, né? Isso, dentro desse tema, dentro desse tema aqui, deixa eu voltar só um pouquinho para a gente entender melhor. Então, dentro desse contexto aqui, nós também temos a obediência à ordem hierárquica não manifestamente ilegal, que no caso aqui são os funcionários públicos no exercício de sua função. Dentro da esfera aqui da inimputabilidade, como primeiro aspecto, nós temos as pessoas portadoras de doenças mentais, trazidas aqui pelo artigo 26 do Código Penal. Pessoas que têm epilepsia, neurose, demência. Essas pessoas, elas não vivem 24 horas por dia tendo surtos. Mas, às vezes, quando elas cometem essa infração penal, se elas cometerem essa infração, né, ali naquele período do surto, então elas não podem responder penalmente por isso. Tem que haver isenção da pena, porque a pessoa, naquele momento, ela não tinha discernimento para entender o caráter ilícito da sua conduta. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção, fazer essa avaliação do caso em concreto para ver se naquele momento em que o crime foi cometido, que o ato ilícito foi praticado, a pessoa tinha conhecimento da sua conduta ilícita. Então, tem que se prestar atenção. Aqui não é absoluto, tá bom? O desenvolvimento mental incompleto, nós trazemos aqui a figura das pessoas que são menor de 18 anos, e aqui sempre é absoluto, na verdade, a inimputabilidade. Até porque o menor que comete um crime, ele não comete um crime, ele comete uma infração penal que ela é análoga ao crime. Temos também aqui que são os civícolas inadaptados. Essa daqui seria a figura dos indígenas, que vivem em uma outra cultura, numa outra realidade, afastados da nossa sociedade, que não tem esse contato diário que nós temos. Então, eles não conhecem as nossas leis, os nossos costumes. Às vezes, eles cometem algo que é um crime, por exemplo, para a gente, mas que para eles seria algo tranquilo do dia a dia naquela realidade deles. Então, eles vão responder segundo ali as suas legislações especiais. Temos a embriaguez completa e involuntária. Algumas vezes, por exemplo, se você for a uma boate ou sair com alguém e a pessoa te drogou ou te forçou a beber, né, ou colocou algo na tua bebida, e você comete um crime
sob esse efeito, então você vai ali responder pelo processo, só que uma vez transitado em julgado ali a atuação, você vai ser isento da pena, porque naquele momento você cometeu aquele ato ilícito não por sua vontade. Então aqui por isso que a gente fala dessa embriaguez, né, fortuita ou por motivo de força maior. Você não quis fazer aquilo. Vale ressaltar que quando a embriaguez ela é dolosa ou culposa, não há de se falar na exclusão da imputabilidade por conta da teoria da actio libera in causa, que no caso seria essa ação livre de você optar por ficar bêbado ou não. Por exemplo, a pessoa, quando ela faz a embriaguez dolosa, eu olho para André e rio, mas vou dar continuidade. A pessoa, quando ela causa essa embriaguez dolosa, ou seja, eu vou sair, vou entortar todas para ficar bêbado. Então aqui eu já tenho o dolo, né? Quando eu saio, eu penso assim, não, hoje eu vou beber só um pouquinho ou eu me controlo. Eu sou uma pessoa que eu bebo bastante, mas eu nunca fico bêbado. Então aqui, se eu me embriagar, seria uma embriaguez culposa. Nesse caso, mas em nenhum deles eu posso aqui falar sobre a exclusão da imputabilidade, porque a minha ação ali de beber foi livre. Diferentemente também, o que é pior ainda, que é a embriaguez pré-ordenada, que é aquela onde você fala assim, olha, hoje eu vou beber todas para tomar coragem e matar aquele tananana que me fez mal, por exemplo. Aí aqui ainda há um aumento de pena. E as pessoas que têm desenvolvimento mental retardado, nós podemos falar aqui das pessoas que são, por exemplo, de um débil mental. Então, a mentalidade dessa pessoa não acompanha o seu corpo. Por exemplo, é uma pessoa que já tem isso, 25, 30 anos, 40 anos, mas ainda tem a mentalidade de uma criança. Então, quando ela pratica um ato, ela tem essa excludente de culpabilidade por conta disso. Ela não sabe da ilicitude do ato que ela cometeu. Aí, por exemplo, a ausência de dolo e de culpa, né? Imagina aí você está, né? Ai, André, você falou assim, a ausência do dolo e da culpa. Eu esqueci de falar aqui no meu também da responsabilidade objetiva, porque a pessoa não teve dolo e nem culpa. Então, como é que ela vai responder por conta disso? É por conta da responsabilidade objetiva. Aqui nem fala. Ou seja, ela não queria cometer um crime. Eu não vou cometer eu vou sair de casa hoje para cometer um crime. Não fez isso, mas ela saiu para beber. E quando ela bebeu, ela ficou tão louca que ela foi cometer um crime. Então aqui tem a responsabilidade objetiva. É igual às empresas que respondem por seus funcionários, né? Na responsabilidade objetiva. Seguindo aqui, nós vamos falar das diferenças entre as excludentes da tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Como primeiro aspecto aqui, André, tipicidade. Então, na excludente de tipicidade é relacionado à circunstância que afasta o tipo penal ali da conduta. Por exemplo, a ausência de dolo e de culpa. Imagina que eu estou aí, né, dirigindo meu carro e vem simplesmente uma pessoa e se joga em frente ao meu veículo, né, e acontece aí da pessoa vir a falecer. Nota que eu não tive nem a vontade, né, que é o dolo, e nem a culpa. Eu não fui negligente, eu não fui imperita. A pessoa que se jogou. Então, afasta aí a tipicidade. A coação física. Imagina uma pessoa com porte maior, né, do que eu, por exemplo, força a minha mão a dar um tiro e matar uma pessoa. Eu não tive também aí, né, essa vontade, né, de praticar esse fato, por exemplo, típico em lei, que é o homicídio. Mas essa excludente me exime, por exemplo, deste crime. Não há crime. Outro exemplo também que a doutrina traz muito é referente ao movimento reflexo, e aí usa a questão do espirro ou desse movimento involuntário, né? Eu nunca vi um crime, por exemplo, por conta aí, né? Mas a doutrina
menciona. Também a questão do estado de consciência voltada ali para o sonambulismo. Então, a pessoa sonâmbula, a qual pratica um crime, ela está aí também respaldada, né, na excludente de tipicidade. Também bastante conhecido, né, é o crime impossível. Imagina uma pessoa que está sentada ali numa cadeira e eu tenho, né, o desejo de matar aquela pessoa, né? E aí eu penso, planejo, né, tenho dolo, vou lá e atiro na pessoa. Só que a pessoa já morreu, já estava morta, né, ali por um infarto. Então é um crime impossível, né? Então também é uma excludente de tipicidade. Também outra excludente para estar trazendo é referente ao segundo elemento, que é a excludente de ilicitude. Da ilicitude nós temos o vídeo aí já disponibilizado, né? Então, imagina que é um comportamento que fere aí, né, o direito, a lei penal. Então, mas só que por conta das excludentes de ilicitude, que são as 4 legais, o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, faça com que exclua aí essa conduta, deixando de ser crime, não há crime. E a supralegal, né, que é o consentimento do ofendido. Então, ali numa conduta, né, numa consumação de uma conduta. Só que é o ofendido, né, que autoriza, né, tem o consentimento dele, então ela é uma conduta atípica, logo ela não é crime. E as excludentes, né, aí do nosso vídeo de hoje, que é a excludente de culpabilidade, que já foi explicada, a inimputabilidade do agente, né, então esse agente que não tem a capacidade mental, né, de discernir ali a questão do crime, né, a minoridade penal, então ele é um agente inimputável. A questão da ausência da potencial consciência da ilicitude. E o terceiro elemento, né, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Wellington, fala um pouquinho agora pra gente sobre a teoria da atividade. Claro, vamos aqui para o próximo e último slide aqui do nosso vídeo, que é a teoria da atividade. A teoria da atividade, ela vem trazer aí o momento do crime. Por exemplo, quando que o crime aconteceu? Imagine que hoje você, com 22 anos, por exemplo, praticou um ato infracional quando você tinha 17 anos ainda, e hoje o Ministério Público vem e te denuncia. Então, tem que ver quando que foi que o crime aconteceu. Você ainda tinha menoridade à época do crime? Então, se você tinha, você não pode responder penalmente por isso. No máximo, uma medida socioeducativa. Por isso que a gente tem que prestar atenção. As pessoas que têm menoridade, elas não respondem de acordo com o Código Penal, e sim com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazido aí pela Lei 8.069 de 90, ok? É um estatuto especial, uma legislação especial com medidas socioeducativas e não com punições penais aí, por exemplo, de reclusão, ou o que a gente está acostumado a ver com as pessoas que têm maioridade. Não, Andréa, isso. Penal, né? Isso. Então, esse foi um vídeo um tanto quanto legal da gente gravar, mas que cobrou muito da gente. Eu acho que isso foi mais difícil que excludente de ilicitude, sim. Eu acredito que por conta dessas terminologias jurídicas, né? Sim. Inexigibilidade, potencial consciência da ilicitude, então inimputabilidade, são as terminologias que a gente precisou de fato aprender. A gente tentou trazer aqui de uma forma simplificada, né? E espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito, né? Porque deu bastante trabalho. A gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo aí com incentivo também de vocês. E agora, voltando à minha pergunta que eu fiz lá no início, você continua concordando ou continua discordando com a pergunta que eu fiz lá no início, acerca da menoridade penal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tchau, até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever no canal, claro. E se não assistiu o vídeo Excludente de Ilicitude, assistam. Vá lá e assista. Tem que assistir. Tchau!